Boa noite. Hoje vamos falar das fraturas transicionais do tornozelo. As fraturas fisárias do tornozelo são a terceira mais comum em crianças, correspondendo a 11% dos casos, e são mais comuns nos membros inferiores. O crescimento complexo da tíbia distal causa fraturas típicas transicionais em adolescentes na transição para a vida adulta, como as fraturas de Tilot e a triplanar. São intraarticulares e ocorrem em meninas entre 12 e 15 anos e meninos entre 13 a 18. A fratura de Tilot corresponde a uma salto-herés do tipo 3, enquanto a triplanar corresponde a uma salto-herés do tipo 3 no AP e tipo 2 no perfil. A fise distal da tíbia é transversa e começa a aparecer aos 12 meses, conforme a figura 1. O centro de ossificação secundária aparece na criança no primeiro ano de vida, em formato de cunha, que nem aparece aí na figura 2, e a ossificação continua e começa a formar o lado medial entre as idades de 6 a 7 anos e termina na adolescência. A ossificação da tíbia começa de anteromedial e avança para lateral e posterior. A fise distal da fíbula continua se desenvolvendo após o fechamento da fise distal da tíbia. Antes do fechamento da fise da tíbia distal, forma uma ondulação anteromedial, conforme mostra a seta branca, chamada de corcunda de Polland ou Camp, da onde parte a ossificação de medial e depois para lateral e posterior. A tíbia distal corresponde a 45% do crescimento total da tíbia. O processo de fechamento da fise distal da tíbia pode durar até 17 anos nas meninas, em média 14, e até os 20 nos meninos, em média 16, e dura 18 meses. Esse longo tempo de duração leva a padrões típicos de fraturas nessa idade. A fratura de Tilot é a avulsão do tubérculo anterolateral da epífise da tíbia distal devido à abdução e rotação externa do pé ou rotação interna da tíbia sobre o pé fixo no chão. A fíbula roda para posterior, tracionando o ligamento tíbio-fibular anterior. Esse tipo de fratura ocorre em adolescentes com a fise medial fechada e a lateral ainda aberta, e classificada por Salter-Harris como tipo 3, com um traço horizontal na fise e outro vertical articular, criando um fragmento quadrado. Em alguns casos, pode ser do tipo 4, quando a presença de um fragmento metafisal triangular lateral pequeno. É uma fratura independente, portanto, não existem classificações. Corresponde a 3 a 5% das fraturas de tornozelo em crianças, ocorre entre 11 e 15 anos, apresentando uma média de 13 anos. Ocorre mais em meninas, numa proporção de 2 para 1. A fratura triplana ocorre no plano transversal, coronal e sagital. No plano transversal corresponde a uma fratura fisária, no coronal uma fratura metafisária e no sagital uma fratura epifisária. Essa fratura ocorre com o entorse do tornozelo quando há a presença da corcunda de Polland. A corcunda estabiliza a parte medial da epífise, causando a fratura sagital da epífise, que pode ser medial em raros casos ou lateral. Se apresenta como uma fratura sagital na epífise lateral corcunda, com fratura coronal metafisária posterolateral, conectado pela fratura transversa da físia. É, ao total, uma fratura Salter-Harris do tipo 4, com Salter-Harris tipo 3 no AP e 2 no perfil. Existem alguns padrões desse tipo de fratura em relação ao fragmento epifisário. A epífise lateral pode estar dividida em 2, 3 ou 4 partes, e a epífise medial em 3 partes. Existem também padrões extraarticulares, que nem na figura 11 e na figura 12, com traço de fratura saindo do malelo medial. Corresponde de 4 a 10% das fraturas de tornozelo de criança e 7 a 20% das fraturas da fise distal da tíbia. A idade costuma ser de 11 a 12 anos em meninas e 13 a 14 anos em meninos. Essas idades correspondem ao início do fechamento da fise da tíbia distal e o início da puberdade. Quanto mais novo o paciente, mais medial é a linha de fratura epifisária. O diagnóstico deve ser suspeitado em adolescentes com mecanismo de trauma torsional e dor no tornozelo. Em trauma de alta energia podem aparecer junto com síndrome compartimental. Em radiografia simples em AP e perfil do tornozelo, é possível observar o alargamento do espaço claro medial em 88% dos casos e alargamento da fise afetada, além do traço de fratura. O traço vertical é melhor visto. O traço depende do fechamento da fise. Quanto mais fechado, mais lateral é o traço. Deslocamentos maiores de 1 milímetro são bem vistos no raio-x, porém, se necessário, podem ser solicitadas tomografias. Para fraturas triplanares, é recomendada tomografia para diagnóstico e planejamento cirúrgico. Na tomografia, no corte axial, aparece o clássico sinal da Mercedes-Benz, ou uma estrela de 3 pontas. Conseguimos avaliar o número e o tamanho dos fragmentos e o deslocamento entre eles. A ressonância magnética não tem aplicação nesses casos. O objetivo do tratamento é restaurar a congruência articular para preservar a função de articulação do tornozelo.
A parada do crescimento é incomum nesses casos. Deslocamentos até 2 milímetros podem ser tratados sem cirurgias. O tratamento conservador é realizado com mobilização com a bota sem carga por 4 semanas, seguido de carga progressiva por 2 a 4 semanas. Deslocamentos maiores que 2 milímetros estão associados com artrose precoce da articulação, cerca de 6 a 9 anos após a fratura. Deslocamentos maiores de 2 milímetros devem ser reduzidos com rotação interna e tração com flexão plantar e fixado com parafuso canulado percutâneo. Se necessário, deve ser realizado redução aberta e fixação interna. Os acessos costumam ser realizados anteromedial e anterolateral, iniciando pelos fragmentos laterais. O tratamento cirúrgico deve ser feito na primeira semana após fratura. Em 50% dos casos, vai ocorrer fratura da fíbula associada, então a sindesmose deve ser testada também. Encurtamentos e deslocamentos da fíbula maiores que 2 milímetros devem ser reduzidos. O tratamento pode ser realizado por artroscopia. No pós-operatório, o paciente deve ficar de 3 a 4 semanas sem pesar com bota removível, depois começa com reabilitação por 3 a 6 semanas e libera para esportes em 9 a 12 semanas. Nas fraturas de Chilot, não costuma apresentar alterações de crescimento, desvios angulares e necrose vascular. Pode haver incongruência articular devido a má redução. Pode levar a rigidez articular, dor e osteoartrose precoce. Se o material de síntese incomodar, deve ser removido antes de 1 ano após a cirurgia. Nas fraturas triplanas, o prognóstico pode ser um pouco pior. Quanto mais cedo acontecer, mais chance de alteração angular. Em 1/3 dos casos, ocorre por dor residual devido à incongruência articular. Síndrome compartimental também pode ocorrer. Esse, então, foi o capítulo 16 do Foot and Ankle Disorders. Muito obrigada.